Vamos lá, devemos ter perguntas. Tu quer comandar as perguntas ou ouço as da plateia aqui e depois as por escrito? Tem muita pergunta aí? Aqui temos 4, 5, 6. Então vamos aqui primeiro. Pergunta bem prosaica, mas para deixar claro. Pelo que tu comentou, a sensação que parece é que cada presidente, cada governo quer mudar o país. E com a questão do Bolsonaro, parece que finalmente houve uma certa noção de que a sociedade escolheu o presidente, não o presidente que quer mudar a sociedade. A pergunta é, pelo que eu falei, parece que cada presidente ou cada corte constitucional aqui quis refundar o país e que com Bolsonaro nós estaríamos, como é que tu dissesse? Invertendo isso e a sociedade produzindo o governo. Eu não iria tão longe, tá? Porque é preciso ver ainda o que vai ser o governo Bolsonaro. Isso isso é uma análise histórica dessa. Eu não quero me atirar no eu acho que é. Eu disse, é uma esperança que eu tenho que isso aconteça. Por que eu acho que não é a eleição do Bolsonaro que representa isso? Porque nós tivemos outras eleições em que o povo abraçou um candidato e que houve uma certa... A eleição do Lula não deixou de ser assim e a eleição do Getúlio não deixou de ser assim. Um abraço do povo. E a do Tancredo não deixou de ser assim, embora indireta. Depois da campanha das diretas já falhar, o primeiro presidente vindo do MDB. Então, não é a eleição em si. O que eu não quis focar aqui no nome dos presidentes, eu quis focar no modelo constitucional. O que eu acho é que o Brasil precisa um modelo constitucional que converse com a sua história e que permita ao Brasil redescobrir a sua essência. Portanto, é mais do que a eleição do Bolsonaro. É mais do que a eleição do Bolsonaro. É o que o Brasil vai ser constitucionalmente para o futuro. Se Bolsonaro fizer um excelente governo dentro dos moldes da Constituição de 88, ele pode entrar para a história como um excelente presidente. Ponto. Mas a gente não vai ter um capítulo de reencontro como eu queria. Tá? Felipe. Tem uma pergunta, não sei se existe resposta para ela, mas é uma dúvida que sempre me surge quando a gente está falando de nova Constituição. Né? A gente sempre acaba esbarrando nisso na tragédia que foi a nossa última Constituição. A gente vê na maioria das Constituições, ele sempre precisou de uma certa intervenção militar, né? Sempre tiveram golpes traumáticos para que uma nova Constituição pudesse ser otorgada. O que juridicamente precisa acontecer para que uma nova Constituição seja otorgada? Boa. A pergunta é relacionada a essa? Não, tá só, tá. Tem uma inscrição aqui próximo. A pergunta é... sempre houve uma ruptura militar ao longo dessas quebras constitucionais, quando sai de uma para outra, e o que é preciso acontecer para surgir uma nova Constituição, juridicamente. A doutrina do direito constitucional diz o seguinte, que uma Constituição nasce de uma revolução, seja armada ou não, porque uma revolução é um ato extralegal, supralegal, de fora da Constituição, em que há uma sublevação das forças sociais que desfazem uma Constituição e fazem outra. A Constituição, a gente trata assim, existem dois tipos de poder constituinte. O poder constituinte originário, que é o que escreve uma nova Constituição, e o poder constituinte derivado, que é o poder de emendas. Deriva da própria Constituição. Então, quando nasce uma Constituição, ela já prevê a forma pela qual ela pode ser reformada. Quando a reforma é tal que não cabe numa emenda, nós precisamos um novo poder constituinte originário. Isso é, pode não ter derramamento de sangue e é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte ou a outorga de uma Constituição nova.
mas é, sem dúvida nenhuma, uma ruptura jurídica grave. É dizer assim, todos os efeitos da Constituição anterior cessam. Vou te dar um exemplo. Se eu fizer uma emenda constitucional hoje, dizendo que pega qualquer coisa do artigo 5º ali. Tá? Há quem diga que até o artigo 7º, que são os direitos do trabalhador, coisas fundamentais como adicional de hora extra de 50%, absolutamente fundamental para a existência de uma nação, que isso é um direito individual protegido pela parte das chamadas cláusulas pétreas, cláusulas de pedra, que não podem ser mudadas por emendas. Se eu faço uma emenda dizendo acabou o 13º no Brasil, ele é inconstitucional. Se eu seguir a tese de que o direito do trabalho compõe isso, tá? É inconstitucional. Agora, se eu escrevo uma nova Constituição e eu não prevejo o 13º, acabou o 13º. Se eu faço uma nova Constituição que não prevê o direito do habeas corpus, não tem habeas corpus. Quer dizer, eu rompo com tudo o que diz a Constituição original e ela não produz efeitos na próxima. Eu faço uma coisa totalmente nova. É uma ruptura da ordem jurídica, é um reset. F5. Não é F5 porque não carrega o mesmo texto. É um reset, é um boot no sistema jurídico do país. Isso pode ser feito com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que pode derivar de um golpe militar, pode derivar de uma convocação pacífica para que o povo eleja representantes para a Assembleia Nacional. Pode acontecer numa transição gradual, mas juridicamente ela é revolucionária. Ela é um rompimento com a Constituição anterior. E é engraçado que, aparentemente, a sociedade não está nem um pouco preparada para isso, digamos assim. Se for olhar a última eleição, tanto o Haddad quanto o Bolsonaro tinham propostas ali que eram inconstitucionais e tal, e quando depois que eles foram sendo indagados sobre isso, eles foram mudando para trás. O comentário é que talvez a sociedade não esteja pronta para isso, porque tanto Haddad quanto Bolsonaro tinham propostas de revisão constitucional e que ao longo do debate indireto que aconteceu, isso foi saindo da pauta. Sim, é verdade, eu acho que existe um apego da sociedade brasileira à Constituição de 88, por ela ser um marco da reconstrução da democracia. Isso aqui é D de ditadura, isso aqui é D de democracia, e essa é a marca da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a Constituição da Democracia, e o Brasil ainda tem, faz relativamente pouco tempo, embora esse aqui é um ciclo longo, mas tem 2 reinados aqui dentro. De 24 a 91, tem 70 anos, com 2 desenhos constitucionais diferentes. A média 35. De 91 a 34, 33. De 34 a 37, isso aqui é getulismo, né? Elegemos Getúlio. Vamos lá, de 34 a 67, 33. De 67 a 88, olha, um ciclo curto, 21. Dia 5 de outubro de 2018, a Constituição brasileira completou 30 anos. Tem cheiro no ar. Diga. Eu tenho uma pergunta pessimista, queria que tu pudesse deixar mais otimista, se fosse possível. Tem como se livrar dessa herança? Porque o Brasil faz lembrar aquelas empresas que vão mudando de CEO e vai mudando o plano de gestão. E a Constituição seria mais ou menos o plano de gestão, em busca de um determinado resultado. E mesmo que a gente mude a Constituição agora, vamos dizer, para generalizar assim, uma Constituição mais liberal, as forças políticas, mostra a história dos Estados Unidos e da Inglaterra, não estão tão preocupadas com o resultado na hora de debater. E seria com certeza visto, ou pelo menos em grande parte podemos assumir que seria visto, como abrir mão de certos direitos conquistados. Trocar a Constituição para uma Constituição mais liberal, mesmo que tivesse sucesso jurídico. Com essa história de viabilidade de troca constitucional, o que nos garante,
não é nem o que nos garante, mas onde podemos ter fé numa estabilidade de uma nova Constituição mais liberal e que ela não vai ser simplesmente um arranjo jurídico que nós trocamos quando mudar o governo. Até a próxima. Grande pergunta. Diz que isso parece aquelas empresas que trocam de CEO, trocam de presidente, e com isso troca todo o planejamento estratégico, toda a estratégia de gestão. É mais ou menos isso. Tá? E o que nos garante que uma próxima Constituição vai ser, não vou dizer a definitiva, mas uma que dure mais e uma Constituição liberal que seja diferente disso? Nada nos garante. E o mais provável, dado esse histórico, é que a próxima Constituição seja só a próxima. Ficamos livrados da herança? E que depois dela venha outra. Será que é essa a herança brasileira? Esse é o ser A cada 30 anos, olha, não, reset porque não funcionou. Será que esse é o ser político do brasileiro? Não sei te responder, mas vou te dizer o seguinte. Uma forma de fazer uma Constituição que dure mais é se concentrar na moldura e não na pintura, e não no quadro. Isso é, qual é o desenho institucional, é uma moldura mal feita, arte moderna, pós-moderna. Qual é a moldura institucional, o arranjo de poderes, e não quais são as políticas públicas que vão ser exercidas. Em outras palavras, ela é uma Constituição que tem que, olha o que eu vou dizer, ela tem que sobreviver a um governo socialista como tem que sobreviver a um governo liberal, como tem que sobreviver a um governo conservador. Por quê? Porque as ideologias políticas são a pintura que nós escolhemos de acordo com as preferências pessoais de tempos em tempos, transitórias, temporárias, que podem mudar, enquanto a moldura tem que permanecer, porque a moldura é a forma pela qual nós escolhemos e qual é o limite destas ideologias quando estão no poder. É dizer, um Estado limitado que limite o governo, seja ele qual for. É dizer, um arranjo de eleições livres, democracia material, não só formal, eleições livres pressupõe liberdade de expressão, pressupõe pluralismo político, pressupõe uma série de questões da moldura que depois nós vamos decidir no dia da eleição quem vai governar e com que políticas vai governar, com que plano de governo vai governar. Nós precisamos aprender a separar isso do tecido constitucional em si. Se a gente conseguir fazer isso, alguns dirão, é uma Constituição liberal, porque não está na moldura, não está na Constituição o direito ao 13º, só estou falando do 13º, porque ele virou um escândalo por causa do Mourão. Impossível, aliás, politicamente, acabar com o 13º no Brasil hoje. Próximo assunto. Se a gente entender que isso não tem que estar na moldura, que tem que estar na pintura, dá para fazer uma Constituição que dure muito. Se a gente escrever uma Constituição para o presidente X, ou para preservar a minha ideologia, que dessa vez ganhou a eleição, uma hipótese, ela é datada. Sim. Vai cair. Em tese, tira o conteúdo interpretado como político da Constituição para não ser forma de ataque na hora que precisar fazer. Exato. Em outras palavras, o que vai garantir se o governo brasileiro é liberal ou não é a Constituição, é a eleição. E democracia dá um trabalho do caramba. E o brasileiro tem que entender que para ter um governo bom não é numa semana antes da eleição. Tem que criar as instituições, tem que financiar as instituições, tem que promover a educação, tem que gerar debate, tem que pensar antes políticas públicas
tem um trabalhão aqui para chegar no dia da eleição, ganhar a eleição e governar. A minha pergunta nem talvez um pouco com a dele. A experiência de ler a Constituição é extremamente frustrante, primeiro porque ela é muito longa, muito longa. E tu vai vendo que uma série de modificações vão sendo feitas, chega a se perder, vai tentar ler. Essa é uma tradição que a gente tem também. Elas sempre foram constituições longas? Boa pergunta. A pergunta é, tu é formado ou tu é estudante de Direito ainda? Não, eu fiz Direito. Tu fez Direito, né? Ela disse, a Constituição brasileira, ela é absolutamente maçante, é frustrante ler, porque ela mudou 500, tem 100 e tantas emendas em 30 anos, e é desse tamanho, é insuportável ler a Constituição brasileira, ela chega num grau de detalhismo, eu sempre cito, vou achar isso só porque eu acho fundamental. Colégio? Já falei isso aqui? Não sei, mas é um exemplo bom. Eu já falei, se eu não falei isso aqui, cadê a nossa Constituição atual? Tem tanta Constituição aqui agora que eu não acho a nossa. É a Constituição Vademecum. O estudante de Direito sabe, Vademecum é um livro que tem tudo. Tem o Código Civil, tem o Código Penal, tem o Código de Processo Civil, tem o Código Eleitoral, tem o Código de Defesa do Consumidor, num livro só, para tu carregar só um livro embaixo do braço. Isso chama Vademecum. É a Constituição brasileira. Tá tudo ali. Enfiaram tudo. Mas eu vou encontrar aqui a do Tiradentes. Tem um artigo na Constituição que diz que o Colégio Tiradentes da cidade do Rio de Janeiro ficará sob a administração federal. Colégio Dom Pedro II. Obrigado, viu? Eu já errei o herói do Império com o herói da República. Colégio Dom Pedro II. Vou botar aqui de novo. Dom Pedro. Acho que determina endereço também, fica na praça tal. No Colégio Dom Pedro II, na praça tal, não encontrei. Na praça, na cidade tal, ficará sob domínio federal. Mas vou te responder. Sim, o Brasil sempre teve constituições relativamente longas, se comparar com a americana, embora a gente tenha uma ilusão também na Constituição americana, são 7 artigos, achando que são 7 artigos do tamanho do que é um artigo nosso. Na verdade, cada artigo da Constituição americana tem o tamanho de 20 artigos nossos, porque ele tem várias normas dentro de um artigo só. Mas são quase capítulos. Essa questão da medida provisória, porque Não. Tipo, a medida provisória, Não. a medida provisória Não só, bom, a Constituição americana teve 27 emendas, se não me engano, é de 1787 a Constituição, em 200 anos teve 27 emendas, a nossa em 30 teve 100 e poucas emendas. Então a questão da emenda é um absurdo e ela é necessária porque tem tudo dentro da Constituição. Então para tu mudar uma política de governo, tu tem que mudar a moldura. Essa é outra questão, tu pode atribuir a esse processo de rompimento, na verdade, a grande extensão da Constituição, que impede que uma pessoa, por exemplo, ele subiu ao poder e entendeu que existia toda uma previsão ali que ele mas o que eu quero fazer aqui dentro eu não consigo. Não dá, não consigo. Eu preciso romper. Tá. E aí tu vai sempre nesse processo de alguém subir ao poder e entender que dentro do que eu quero, que nem, sei lá, o Bolsonaro subiu agora. Não, dentro do que eu quero fazer, Não cabe aqui. não cabe aqui, eu preciso romper. A pergunta, de novo, boa é se a extensão dessas constituições, o fato delas terem tantas coisas dentro delas que acabam engessando uma ideologia do dia, vamos dizer assim, se isso tem a ver com o fato das rupturas de, olha, o novo governo para fazer o que quer não pode, porque eu te diria que esse não foi o fator primordial da ruptura das constituições. O fator primordial não foi, talvez seja pela primeira vez agora, no fim da de 88, que eu estou profetizando. Não é pela carga de política pública das constituições, mas é mais pelo arranjo político do poder, pela organização política do poder. Eu tinha um professor de Direito Constitucional que dizia: a Constituição é o estatuto jurídico do político, do poder político, a norma que rege o poder.
mas elas caíram mais por conflito entre poderes do que pela carga normativa que tinham no sentido de políticas públicas. Minha leitura. Tá? Então, eu diria que vem mais do arranjo institucional a queda, até porque isso veio num crescendo, como veio no mundo nas constituições modernas, tá? A ideia de colocar ideologia dentro da Constituição, não a ideia de colocar, estou fraseando mal, mas esta carga ideológica incorporada nas Constituições começa a crescer em 1919 com a Constituição de Weimar, tá? E em 1917 com a Constituição Mexicana, que criam aqui uma tradição constitucional de incorporar direitos sociais, vou falar melhor, de incorporar políticas públicas traduzidas de direitos sociais. Tá? A de 17 com uma entonação bem socialista e a de 19, bom, foi a Constituição que permitiu a ascensão de Hitler. Então, é bem do século XX e do início dos anos 20 essa tradição de incorporar políticas públicas nas constituições. Isso não tem para trás e vem num crescendo aqui. A própria Constituição de 34 e 37 tinha algumas coisas de direito do trabalho mais profundas. A de 37 criou a Justiça do Trabalho, por exemplo, mas era um órgão do Executivo e só em 46 veio para o Judiciário. Então, enfim, eu te diria que isso veio num crescendo e explodiu aqui. Explodiu aqui. A de 88 é um marco nisso na história brasileira. Tem muito mais coisa do que a nossa própria história constitucional dentro da Constituição. Talvez, olhando um pouco para o panorama geral, buscando uma linha, né? Esse assustador panorama. Um excessivo preocupação constitucionalista não seja uma característica brasileira, porque, por exemplo, agora você falou, eu tenho entendido, a Constituição alemã não mudou com a ascensão do nacionalsocialismo e não mudou com a queda, ou seja, eles continuaram com a mesma Constituição. Chegando mais próximo aqui, o peronismo não criou uma Constituição para governar a Argentina, é a mesma de 1853, que ficou permanente durante todo agora no Brasil, parece de Alberti. Vamos zerar e vamos começar do zero. Obviamente, cada eleição demandaria uma Constituição. Talvez não seja essa uma característica que, comparado com a ideia muito brasileira também do lei para inglês ver, talvez não seja, não, peraí, agora eu vou compensar todo o meu desprezo real sobre a lei com uma supervalorização formal. Não, a Constituição tem que ser mudada porque a Constituição não dá. Boa tese. Não possa ser uma dicotomia interessante. Boa tese. Eu quero compensar num lugar. A pergunta é, será que talvez esse não seja um traço constitucional brasileiro? A ideia de refazer a Constituição para, de certa forma, sacralizar, já que nós não temos apego às leis, de certa forma, não, vamos fazer uma Constituição nova para um novo momento do país. Ele mencionou o caso da própria Constituição de Weimar, que assistiu à ascensão e à queda do nazismo, continua a mesma Constituição, e a de 1853 da Argentina, escrita por Juan Bautista Alberdi, um liberal, aliás, leiam os escritos do Alberdi, espetacular, e ela aguentou o peronismo, o fascismo, até o menemismo, né? E o kirchnerismo, talvez esse sim tenha enterrado a Constituição. Talvez sim, talvez uma marca brasileira, e alguém falou isso, eu não me lembro quem. É curioso que para o brasileiro dizer que gostou de uma coisa, a nossa expressão seja, é legal. Um país que não está nem aí para a lei, a gente descumpre lei o tempo inteiro, mas quando uma coisa é boa, ela é legal. O brasileiro tem uma relação conflituosa com a lei, né? E ao mesmo tempo se quer, não, vamos botar na Constituição, vamos transformar, como se essa lei aqui nós vamos cumprir, porque é a Constituição, o resto a gente dá um jeito. Talvez seja uma tese interessante, vale um artigo, viu? Vale uma publicação. Olhando essa quantidade de constituições, eu tenho essa impressão de que elas... puxa, a gente não sabe fazer a Constituição. A gente faz umas coisas datadas, no dia que publica, tu já olhas assim... Imagino, né? Eu não estava vivo na publicação das demais e eu tinha 8 anos nessa aqui. Mas
ao lê-las, tarefa que de vez em quando eu faço, a do Império eu leio bastante, até tive um colóquio sobre esse livro da crise econômica, a crise financeira monetária da abolição. Eu li bastante a Constituição do Império, de vez em quando eu pego para dar uma comparada. São coisas que tu olha, claro que a gente está olhando em retrospectiva, mas são tão datadas, são umas coisas assim. A própria de 88 é inacreditável que o Congresso não soubesse, ao aprová-la, que estava aprovando um documento para aquele momento. E sabia. Tem leitura de vários dos constitucionalistas, né, dos constituintes, aliás. Vários dos constituintes de 88 dizem, olha, todo mundo sabia que a Constituição que estava votando era uma coisa para aquele momento de ruptura, de tentar... Alguns idealistas, outros com uma coisa assim... bota aí um imposto tal, que é importante no meu estado. Sabe? Uma coisa E foi um erro também usar o Congresso para escrever, sem eleger uma Assembleia Nacional Constituinte só para isso. Bota o Colégio Dom Pedro II. Pô, Eu também quero me toca esse... Então, o ato das disposições constitucionais transitórias, então, meu Deus, os caras jogaram tudo para dentro ali. Então, essa relação do brasileiro com a lei é um aspecto também... É legal, mas assim, é de noite, fechou o sinal, vou passar. Ninguém está vendo. Tem problema. E pensa o aspecto é institucionalizado. O ego do cidadão do Congresso queria botar um negócio... Que botou um negócio na Constituição. O cara, eu fiz uma emenda na Constituição. Ele vai lá e se reelegeu na cidade dele porque ele disse, eu garanti que o colégio não ia ser fechado por esse governador que está aí. Sei lá. Então tem essa natureza. Até esqueci o que ia dizer. Mas é isso aí. Essa é a Constituição que temos. Aí eu ia falar do negócio do descumprimento da lei, né? Acho que na Suíça. Alguém me contou isso. Não me lembro se era na Suíça, ou se era na Dinamarca, ou se era na Noruega. E na real não importa. Vocês entenderam o conceito. As sinaleiras têm um sensor. A sinaleira é o farol. Estamos em Porto Alegre, é o farol. Semáforo. Tem um sensor de luz porque a ambulância, para não passar no sinal vermelho, ela dá 3 sinais de luz e o semáforo abre para a ambulância passar no sinal verde e para que pare o trânsito para a ambulância passar. Eu nunca ia parar num sinal vermelho. O brasileiro nunca ia, isso ia dar uma pane, porque o cara ia vir aqui, ó, do aeroporto até em casa, sinal de luz, abrindo o trânsito. Isso requer, essa relação do brasileiro com a lei é insoneira. Insoneira. Dissimulada, enganosa ou manhosa, enredadora, sonsa. Perguntas da internet. A internet. Kleber Eustáquio. Esse jeito de viver despreocupado não teria a ver com a herança do modo de viver indígena? Com certeza tem essa herança. De novo, outra coisa que o Mourão se complicou. Não só indígena, porque isso se misturou com a chegada do português. Mas a natureza abundante faz parte, construiu isso também do modo de viver. Despreocupado é a história da formiga e da cigarra, né? O brasileiro é a cigarra. A gente não tem um inverno rigoroso, não precisa tocar comida, não precisa o aquecimento em casa, a temperatura está boa, vai ter o que comer. Então, isso é uma coisa, eu acho que transcende a cultura indígena propriamente dita, mas estou me protegendo na resposta. Tem muito a ver, sim. Até onde vai o poder da coroa britânica e o que o torna diferente da primeira Constituição brasileira? Hoje ou em 1824? Se for hoje,
eu diria que a monarquia britânica é um poder latente. Está lá, não funciona no dia a dia, não tem uma atuação institucional no dia a dia, mas uma grave crise institucional pode acordar a monarquia. Hoje quase não se sente a mão, ou não se sente a mão da coroa nos assuntos públicos ingleses. Salvo para relações internacionais e representação do país, ainda assim, quem escreve o tratado é a equipe do primeiro-ministro e a rainha leva embaixo do braço para assinar. Nem ela que vai, mas enfim, ela representa. Em 1824, na primeira Constituição do Império Brasileiro, a Constituição inglesa já era de um parlamentarismo acabado. O governo era exercido pelo primeiro-ministro eleito, resultado já das eleições. Aliás, desde 1688 houve na Inglaterra a separação entre o chefe de governo e o chefe de Estado. Opa! Chefe de Estado. E o arranjo constitucional evoluiu. As políticas públicas não eram formuladas pelo rei, mas pelo chefe de governo. O rei não tinha iniciativa parlamentar que não fosse através dos seus ministros. Os ministros propunham do governo e os parlamentares propunham as leis e não o rei. Então tinha uma diferença, o rei não era praticamente o chefe do poder executivo. E no Brasil é. O rei reina, mas não governa, é a frase clássica, é assim, isso é a rainha da Inglaterra, é a expressão que a gente usa, a rainha da Inglaterra é a expressão que a gente usa para dizer, tá lá, apareceu na foto, mas não manda nada. Então, existia assim uma diferença constitucional já importante entre a Inglaterra e o Brasil, mesmo em 1824, desde a Revolução Gloriosa, e aí vale a pena pegar a primeira aula lá e assistir pelo menos o trecho a partir da Revolução Gloriosa para entender o arranjo institucional inglês já a partir daquilo. Felipe Mioto, durante os longos 49 anos do segundo reinado, o que de fato a República fez de melhorias ao povo brasileiro? Há alguma data que podemos dizer que a República não foi marcada por revoltas ou conflitos internos? Não, a República Brasileira é uma sucessão de revoltas e conflitos de toda a ordem, mas o Império também não foi tão pacífico. A Revolução Pernambucana, tem a Inconfidência Mineira, tem a Revolução Farroupilha, tem levantes de várias ordens ao longo... Eu não tenho nenhum apego à República Brasileira, mas eu não tenho nenhuma idealização do Império. E é por isso que eu, embora ache que houve um avanço institucional muito importante do primeiro para o segundo Império, que talvez ao longo do tempo, e isso é um contrafatual, porque a gente não sabe, talvez tivesse continuado evoluindo e produzido um Brasil livre e melhor. O fato é que ele foi interrompido, sim, pela República, e isso aqui eu não chamo de um desenvolvimento institucional profundo. Aqui teve um salto do primeiro para o segundo, aqui não tem saltos. Quer dizer, daqui para cá tem um salto, porque aqui nós tivemos um buraco, né? Então, eu diria que, olhando a dinâmica de melhora do primeiro para o segundo Império, é possível projetar que talvez o Brasil fosse melhor hoje se não houvesse a proclamação da República. Mas eu acho isso um grande contrafatual. E sem evidência também, porque o Império também foi conflituoso em vários aspectos. Não era uma maravilha democrática e pluralista, longe disso. As autonomias regionais também eram problemáticas. O papel das elites exacerbado, enfim.
Não, Lucas Almeida, não seria o resgate do mito fundacional monárquico parlamentar a solução para a descoberta do nosso ser político? É uma hipótese, é uma hipótese. Por que eu digo que é só uma hipótese? Porque passaram-se 160 anos. Nós conseguimos voltar aqui e dizer que isso, vamos recuperar isso aqui. Ou melhor, vai lá, passaram-se 100 anos de república. Nós vamos cumprir 100 anos de república. Eu consigo restabelecer isso aqui como se isso aqui não tivesse acontecido? Eu acho uma hipótese forçada. Eu gosto do parlamentarismo, adoro a monarquia britânica, não consegui tirar a cidadania, mas eu gostaria muito de ser súdito do rei da Espanha. A igreja, os documentos da minha bisavó foram queimados na Guerra Civil. Então, o batistério da minha bisavó foi queimado, com uma igreja queimada na Guerra Civil Espanhola, e por isso eu não tenho. Adoraria ser súdito do rei da Espanha. Adoro a monarquia inglesa, mas eu não consigo enxergar a restauração da monarquia no Brasil. Não consigo enxergar isso acontecendo. Olhem em volta e, olha, fora de círculos muito pequenos, isso não tem nenhuma viabilidade concreta. É a minha leitura. Posso estar errado, as pedras virão. Tem mais uma. Mas em hipóteses, não seria o resgate do mito fundacional monárquico parlamentar como mito fundacional, seria uma criação de um mito e não um resgate. E o problema é a gente tentar criar aqui um novo mito do Brasil, que é o que seria se o Império não tivesse deixado de existir. Isso ser tão mito quanto o Tiradentes, tão mito quanto o Estado Novo, tão mito quanto a própria República, é um mito. O Império já não é. Já não é. Não tem a força, o Império no Brasil não teve a força que teve a Revolução Francesa e a força que teve a Revolução Americana. E não teve a força que teve a independência dos países latino-americanos conquistada na ponta da espada contra a Espanha. Os países latino-americanos, a América Espanhola, que fez independência e república juntos, que fizeram independência e república juntos, estes têm um mito fundador. Não é à toa que para fazer essa insanidade na Venezuela se resgatou Bolívar, é um mito. Se resgatou na Argentina toda semana San Martín. No Uruguai, estátua de Artigas na fronteira, para nos afrontar, já que Artigas invadia o território do Rio Grande do Sul frequentemente com seus bandos. Nós vamos resgatar quem? Vocês veem uma imagem de Dom Pedro. Vamos resgatar Dom Pedro II no Brasil? Tem força isso? A cultura das pessoas tem força? Eu acho que não. Acho que para isso precisa de um esforço. Nós estaríamos quase recriando um mito do zero. Como se vê o modelo a ser inaugurado em 2019? Liberal, ao menos quanto ao aspecto econômico. Aqui é o modelo de governo, não o modelo constitucional, né? Porque eu disse, não vejo ainda sinais de uma nova Constituição acontecendo. Acho que ela virá, mas não está acontecendo agora. Precisará acontecer no futuro. Como se vê o modelo a ser inaugurado em 2019? Liberal, ao menos quanto ao aspecto econômico. Quais são as perspectivas de reformas legislativas a partir de então? Como ficarão legislativo e judiciário? E aqui um aspecto constitucional. Eu queria tanto não falar do governo Bolsonaro nesse momento em gravação. O futuro aguarda. O futuro aguarda. Acho que o sinal do governo é, sim, de um liberalismo, de mais liberdades econômicas, é um modelo liberal no aspecto econômico. Acho que é um governo com políticas públicas liberalizantes econômicas, esse é o sinal que é dado. Acho que em outros campos o sinal é mais conservador do que liberal. Ao longo da campanha, houve falas
muito, assim, ruins do ponto de vista constitucional, muito ruins. Coisas do tipo, vamos tentar montar uma maioria, mas as Forças Armadas estão aí. Isso é muito ruim. Tem as tão faladas frases contra gays, mulheres. As mulheres, tem que descontar aquela briga com a Maria do Rosário, porque é uma briga, não é uma declaração Mas eu acho que, eu espero que essas frases ruins e esses sinais ruins não se tornem políticas públicas. Fiquem na boca de quem falou. Espero que a prática econômica seja liberal. Espero que o lado conservador seja centrado na destruição do aparato esquerdista que tomou conta do Estado brasileiro, mas é preciso saber destruir o aparelho, vou escrever com esta cor infame, o aparelhamento da esquerda, sem substituí-lo por outro aparelhamento. E essa talvez seja a grande revolução que a gente precisa, assim, que seja fácil de fazer, que não é nem a separação da chefia de Estado para a chefia de governo, é a separação do governo da administração pública. Quer dizer, eu tenho que tirar o comunista que está lá, porque a administração pública tem que ser imparcial e o governo tem que ser, como sempre é, ideológico, ele é escolhido por isso, mas é diferente separar isso aqui e de trocar a ideologia do aparelhamento. Não vejo isso acontecer, estou fazendo aqui hipóteses, não vejo isso acontecendo, mas quero dizer que eu não sou um conservador, eu sou um liberal e, portanto, eu gostaria de ver o lado conservador do governo enfrentando a esquerda como ela merece, mas não contaminando a moldura institucional com outra ideologia. Não sei se eu me fiz entender. As cabeças aqui fazem assim, eu vou supor que quem está lá entendeu também. Eu tenho muita esperança, não sou um crítico antecipado de um governo que nem começou, não sou. Houve frases ruins, isso tem que ser dito. Um liberal não pode concordar com algumas expressões que aconteceram, foram usadas durante a campanha, acho que não refletem a essência do novo governo de jeito nenhum, espero que não reflitam, mas eu quero, assim, já que está gravando, vai ficar para a posteridade, eu vou só botar esse asterisco ali, tem alguma coisa ali que me dói no ouvido. Dói no ouvido. Acho que é isso. Próximo. Uma última pergunta aqui do... Eu posso ler, acho que vai ficar mais fácil. Dito isso, os primeiros ministros anunciados são excelentes, eu conheço pessoalmente 3 deles, são pessoas... isso aqui no futuro não vai fazer sentido estar gravado, mas lá vai. O Paulo Guedes é um cara, ao que eu saiba, excelente, não conheço pessoalmente, mas já tive com ele. O Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação, esse cara é espetacular, espetacular. Esse tive com ele num colóquio em Gramado sobre populismo na América Latina. O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é um cara nota 10, um cara jovem, com uma visão moderna, conhece direito ambiental, foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, do Alckmin, é um cara inteligentíssimo também, fundou o Em Direita Brasil, um movimento importante também nessa recriação da direita brasileira. Então acho que tem ali sinais muito bons, eu não vejo nenhum sinal ruim na formação do governo até agora, só para deixar isso bem claro. Diga. Pergunta do Carlos Frenzi, nos assistindo. Há instituições ou grupos no Brasil que defendem e são propositivos no desenvolvimento de uma nova Constituição? Pois
Boa pergunta. Se há instituições públicas no Brasil, sociais e públicas, que sejam propositivas e positivas na criação de uma nova Constituição, comenta que a OAB é reativa. Eu te diria que eu não vejo isso como um movimento organizado. Isso não é pensado hoje. Uma nova Constituição não é pensada. O IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, começou um projeto aqui de revisão da Constituição em 3 ou 4 fases. A primeira fase foi lançada no Fórum da Liberdade ano passado. Acho que não teve o impacto que poderia ter. Acho que isso não está na pauta das organizações brasileiras. Uma nova Constituição não está na pauta, pelo menos abertamente. A reação é tremenda. A OAB, inclusive, e nisso que eu falei, essa marca da Constituição democrática, isso aqui ainda é vivo e ainda gera um apego à Constituição de 88. Tá? E vamos ser francos também, isso aqui tudo foram rupturas institucionais importantes e talvez um ciclo sem ruptura institucional seja mais longo do que 30 anos. Talvez para a democracia acontecer sem um conflito entre poderes, sem inviabilizar o Estado brasileiro, para produzir uma nova Constituição a gente leva mais tempo. Ou, em outras palavras, o Brasil não quebrou a ponto de botar uma Constituição nova. Talvez isso acontecesse. Eu acho que a gente estava caminhando para isso. Mais 2 governos do PT, nós teríamos uma ruptura institucional e uma Constituição nova, por quebra econômico-financeira da nação e por desequilíbrio pleno dos poderes, porque o movimento que o PT vinha produzindo era de desarranjo institucional. Então eu não tenho dúvida que, talvez, ironicamente, a vitória do Bolsonaro acabe postergando a vida da Constituição de 88, porque retarda a crise da quebra. Pode ser também. Pode ser também. É outra hipótese. Nós estamos agora todo mundo chutando aqui para o futuro. Encerramos? São 11 horas. Está todo mundo aqui, sinal que as perguntas de vocês foram boas. Pessoal, O número está se mantendo bastante. tá bom? Então, essa é a última do ano. Última sessão, última aula do ano do Núcleo de Formação aqui do Brasil Paralelo. Eu quero agradecer a todos que vieram ao longo do ano assistir aqui as aulas presencialmente, aos que assistiram de casa, ou do trabalho, ou no ônibus, sempre pela internet, ferramenta que cada um acessa como quer, a plataforma do Brasil Paralelo. Quero agradecer de novo os fundadores do Brasil Paralelo, a equipe do Brasil Paralelo, que vem para cá antes, organiza, possibilita que a tecnologia funcione para isso aqui chegar lá. E quero agradecer todos os membros e todos os doadores, todos os patrocinadores do Brasil Paralelo, que fazem com que seja possível a gente estar aqui nessa noite conversando sobre esses assuntos, às vezes com um pouco mais de estudo, às vezes com uma irresponsabilidade de prever o futuro, mas preocupados e dedicados a debater o futuro do Brasil, o passado do Brasil e esse fenômeno que nos une a todos, que é o fenômeno de sermos brasileiros e tão brasileiros que somos. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, para todo mundo que assistiu. Bom Natal, bom Ano Novo, boas festas e 2019, já em janeiro, está de volta o Núcleo de Formação do Brasil Paralelo. Obrigado.